Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos. Hoje nós faremos a correção das atividades da imigração alemã e iremos aprender como foi a imigração japonesa, certo? Então vamos para a correção das atividades. 11. Na imagem a seguir, temos alguns exemplos da arquitetura típica alemã. Escreva as características dessas construções. Então, quais são essas características? Todas as casas aí que estão construídas, elas possuem as janelas pequenas, os telhados pontudos e inclinados, e nós vemos uma presença muito forte de madeira, certo? Exercício 12. Discuta com seus colegas e escreva abaixo quais fatores influenciam a forma como as construções são feitas. Então, dentre vários fatores, podemos citar o clima, a paisagem, a disponibilidade de recursos, as tendências da época, entre outras coisas, né? As construções arquitetônicas podem possuir características diferentes umas das outras. Observe as imagens e escreva as características de cada tipo de construção. Então, nós temos aqui imagem 1, né, que é a Catedral de Notre Dame, lá em Paris, na França. Paredes trabalhadas, arcos presentes em grande quantidade, muitos detalhes, cor mais escura, janelas compridas e estreitas. Já na imagem número 2, Igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, nós temos paredes brancas, espessas, janelas pequenas, porta grande e resistente e poucos adornos. Vamos lá, gente. Os japoneses. Então, quando aconteceu a imigração japonesa? Então, a imigração japonesa, ela teve início no ano de 1908 e no início a maioria dos japoneses, eles vieram para trabalhar também nas fazendas de café, mas aqui no estado de São Paulo, certo? Porém, muitos imigrantes, eles trabalharam com plantações de algodão, verdura, legumes e arroz. Grande parte dos imigrantes foi aos poucos se organizando em colônias. Nessas colônias foram criadas escolas para que as crianças fossem educadas no idioma e na cultura japonesa. Então, eles saíram do Japão, mas eles não perderam a essência de lá, né? Muitos japoneses também foram morar e trabalhar nas cidades. Em São Paulo, inicialmente, eles se concentraram no bairro da Liberdade, que até hoje, se vocês forem lá no bairro da Liberdade, tem muitas ruas que são dominadas ali pelos japoneses, né? A professora Rose disse que já foi lá várias vezes, eu ainda não conheci, né? Eu já passei assim próximo, mas ainda não fui conhecer, ainda vou. Aconselho vocês também, quando passar essa pandemia, e conhecer, porque diz que tem muitas variedades, sabe? A cultura do Japão ali é muito presente, o alimento, né? A alimentação em geral é muito presente ali japonesa. Vamos lá. Na região central, que virou símbolo da comunidade nipônica na cidade. Então, ele ainda é o símbolo, né? Está lá, presente lá, o símbolo da imigração japonesa aqui para o nosso Brasil, para o nosso estado de São Paulo. Então, tem esse marco lá na Liberdade mostrando isso para nós, né? Como lá o Museu da Imigração, nós temos também lá na Liberdade esse lugar, essas ruas ali que são dominadas pelos japoneses. Atualmente também moram nesse bairro muitos chineses e coreanos que acabaram vindo, né? O que fez com que a Liberdade deixasse de ser um bairro apenas japonês e se tornasse um bairro oriental, por conta dessa mistura aí de povos, tá? Dos chineses e dos coreanos que também vieram e se concentraram ali. Vamos lá. Os japoneses introduziram novos alimentos na culinária brasileira, como o shoyu, o chá verde, os legumes, como o rabanete e a cabotiá. Vocês já comeram isso, gente? Cabotiá? Nunca comi, mas também conhecida como abóbora japonesa. Olá, pessoal, então vamos lá. Exercício 14. Na sua opinião, quais dificuldades costumam ser enfrentadas por um imigrante ou um estrangeiro ao chegar em outro país? Então, não quer dizer só no Brasil, tá? Quando a gente sai do nosso país e vai para outro país, quais as dificuldades vocês acham que as pessoas
que fazem esse tipo de percurso encontram. 15. Quais as formas de trabalho mais praticadas pelos japoneses quando chegaram ao Brasil? 16. Pesquise com seus familiares quais são os países de origem de seus ancedentes e descubra se hábitos e costumes foram transmitidos entre as gerações. 17. Procure no dicionário o significado de tradição e escreva aqui. 18. Quando dois povos diferentes convivem, o que pode acontecer com a tradição de cada um deles? 19. Você conhece o bairro da Liberdade? Ele ainda é considerado um bairro tipicamente japonês? B. Observe a foto de uma rua do bairro da Liberdade e descreva elementos característicos da cultura japonesa. 20. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Os japoneses chegaram no Brasil para trabalhar na mineração? É verdadeiro ou falso? A imigração japonesa não contribuiu para a cultura brasileira? Isso é verdadeiro ou é falso? Os imigrantes japoneses inicialmente estudavam em escolas que ensinavam a cultura e a língua japonesa? Então, essas são as atividades e nós temos as atividades adicionais que eu gostaria que vocês fizessem aí, que é um resumão, né, da nossa apostila e me enviassem por e-mail, tá? Com nome, número e série, tudo bonitinho, para que a professora consiga aí analisar qual foi o grau de compreensão de vocês durante, né, essas nossas aulas aí que tivemos online. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.